Olá, o campo elétrico não pode ser visualizado, não dá para ver o campo elétrico. Mas existe uma maneira para você visualizar esse campo elétrico, que é através das linhas de campo. Como funciona, Franco? Funciona assim. É uma representação geométrica. São linhas que saem das cargas positivas e vão para as negativas. Dê uma olhada aqui. Aqui eu tenho uma carguinha positiva, então eu posso representar as linhas de campo desse jeito. Ah, como se fossem umas setinhas, Franco. Bem isso mesmo. Olha aqui, ó. Como ela é positiva, as linhas de campo elas estão saindo, elas apontam para fora da carga elétrica, percebeu? Isso daí são linhas de campo. Franco, e se ela fosse negativa? Ah, se ela fosse negativa, aí essas linhas de campo, veja só, elas estariam apontando para a carga negativa, percebeu ou não? Ah, então as linhas de campo elas saem das positivas e entram nas negativas, Franco? Exatamente isso, ó. Elas saem das positivas e entram nas negativas, percebeu ou não? Isso daqui é para cargas pontiformes, né? O que são cargas pontiformes? São cargas que se comportam como uma partícula. Você despreza as suas dimensões, é como se fosse um pontinho apenas. Carga positiva sai, cargas negativas entram. Olha só que interessante, é comum nós falarmos assim, que a direção é radial. O que é radial? É como se fosse uma circunferência e elas estariam saindo ou entrando na direção do raio. Então a gente diz que a direção dessas linhas de campo é radial, certo? Tanto para as cargas positivas para as negativas, a direção é radial. E o sentido é o quê? Ou apontando para a carga ou para fora da carga. Isso quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa pontual. E se eu tiver duas cargas juntas? Ah, se eu colocar duas juntas, uma positiva aqui e uma negativa aqui. Olha só, coloquei juntinho uma da outra. Aí as linhas de campo saem da positiva e entram na negativa. Saem da positiva e entram na negativa. Ou saem da positiva e vão para o infinito. Ou vêm do infinito e entram na negativa. Esta é a representação das linhas de campo. Tá, pois é. As linhas de campo, elas representam o campo como um todo. Mas eu poderia ter o campo num ponto. Aí é o vetor campo. O vetor campo, ele é uma seta, certo? E essa seta, ela tem que estar apontando para algum lugar. Essa seta, esse vetor campo, ele acompanha essas linhas de campo. Como assim? De branco, eu fiz as linhas de campo. De cor de rosa eu vou fazer o vetor campo. O vetor campo é uma setinha num determinado ponto. Como que seria o campo nesse ponto aqui? Só nesse ponto? Só. É um vetor apontando para cima. Então esta setinha rosa ou vermelha, não sei que cor que é esse troço aqui, está representando o vetor campo. Esta linha, por exemplo, essa linha branca aqui, ela representa a linha de campo. E eu quero o vetor campo nesse ponto. É uma seta que acompanha ela. Então aqui eu tenho a seta do vetor campo. Franco, então é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Só que as linhas, elas não têm fim. Elas vêm do infinito e entram na negativa. Ou elas saem da positiva e vão para o infinito. Então as linhas de campo não têm fim, teoricamente, não é? O vetor campo já tem, já é uma setinha, que quanto mais próximo estiver da carga, maior a seta, e quanto mais distante, menor a seta. E outra coisa, o vetor, você está vendo aqui que as linhas são curvas. O vetor não pode ser curvo. Então ele vai tangenciar as linhas de campo. Como assim? Por exemplo, como que seria o campo aqui nesse ponto? Seria uma seta tangenciando a linha de campo. Então, quem é a linha branca? É a linha de campo. Quem que é a seta vermelha? É o vetor campo, percebeu? Aqui, como que seria o campo nesse ponto? Essa seta aqui. Quem é essa linha branca? É a linha de campo. Quem que é a seta vermelha? É o vetor campo. Como que seria o campo nesse ponto aqui? Seria uma seta. Você está percebendo que o vetor campo ele tenta acompanhar a linha de campo, só que se ela faz curva, ele sai pela tangente, percebeu ou não? Então esta é a representação
das linhas de campo juntamente com o vetor campo. Outra coisa que é muito importante é que duas linhas de campo nunca se cruzam. Como assim, Franco? Se eu tiver uma carga positiva e outra positiva também, as linhas de campo estarão saindo, certo? Então elas farão isso, ó. Tchan, tchan, veja só. Olha só, elas fazem isso, elas não se cruzam, tá percebendo ou não? Ó. Elas não se cruzam de jeito nenhum. Ah, então uma desvia da outra aqui, Franco, uma desvia da outra, tá percebendo ou não? Então esta é a representação das linhas de campo. Nunca se esqueçam, duas linhas de campo nunca se cruzam. Duas linhas de campo nunca se cruzam. Uma coisa interessante também, que se você passar um eixo aqui, e esse eixo for um eixo de simetria, ou seja, a parte da direita for simétrico em relação à parte da esquerda, significa o quê? Significa que as cargas são iguais em módulo. Aqui, além delas serem iguais em sinal, elas também seriam iguais em módulo. Franco, e se uma carga for maior que a outra? Se uma carga for maior que a outra, ela vai ter mais linhas de campo que a outra. Quanto maior for a carga, mais linhas de campo. As duas tiveram a mesma quantidade de linhas de campo, certo? Então elas são iguais em módulo. Elas têm sinais diferentes, mas em módulo são iguais. Se uma tivesse mais linhas de campo que a outra, significaria o quê? Significaria que ela seria maior que a outra. Inclusive existe uma equaçãozinha que eu posso escrever, ó. O módulo de uma carga está para o número de linhas de campo que saem ou entram nela, assim como o módulo da outra carga está para o número de linhas de campo que saem ou entram nela. Então, se uma carga tem mais linhas de campo que a outra, significa que a carga é maior que a outra na mesma proporção. Se uma carga tem 5 linhas de campo e a outra carga tem 10 linhas de campo, significa que a de 10 tem o dobro de linhas de campo, então a carga também é o dobro do valor, certo?